graça e paz. Amém. É um privilégio muito grande e também uma grande responsabilidade estar aqui com essa incumbência de estar ministrando a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus ao meu e aos seus corações. Mas esse é o tipo de tarefa que, quando convidada, eu acho que a gente não pode recusar. Então vamos lá, e a Ana já me colocou um peso de responsabilidade. Essa palavra, ela deve alcançar os seus corações, não apenas a nível de informação, mas a nível de transformação. Mas nós já cantamos no louvor, né? Porque a gente já está preparado, não foi isso que nós cantamos? Nosso coração e a casa já está preparado. Então não olhem para mim, porque eu vou ser só apenas um instrumento. O que vai fazer diferença, eu gosto sempre de dizer isso. O que vai fazer diferença é o teu coração. O que vai fazer diferença é o solo, porque a palavra de Deus é semente, e a semente sempre é boa. Então eu vou convidá-los que abram as suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento, no capítulo 16, versículo 9. Dá um tempinho para que vocês possam encontrar. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Na minha versão diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Há uma outra versão que diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar perfeito para com aqueles cujo coração é totalmente seu. E essas palavras, elas foram ditas pelo profeta Anani, quando foi ter com o rei Asa para repreendê-lo por causa do seu comportamento em relação a Deus. E para um melhor entendimento, precisamos compreender o contexto, né, de toda essa história, e ela está narrada no livro de 2 Crônicas, desde o capítulo 14, 15 e 16. Eu não vou ler, porque é muito extenso, né, mas vale a pena você anotar e ler depois em casa, capítulos 14, 15 e 16 do livro de 2 Crônicas. Mas eu vou dar um pequeno resumo do que está acontecendo, que é para a gente poder contextualizar, saber o que está acontecendo aqui. E eu quero avisá-los, já desde antemão, que esse rei Asa, né, que está tratando o assunto aqui, ele é aquele exemplo de pessoa que ele começa bem e termina mal. Né? Vamos então entender o que está acontecendo aqui. Asa, ele foi o terceiro rei de Judá. Antigamente, tinha o reino de Israel, depois houve a divisão. Ficou Judá ao sul e o reino de Israel ao norte. Né? A Ana já balançou que está certo, foi isso mesmo. Né? Então, Asa foi o terceiro rei de Judá. Tá? E, gente, nós temos muito o que aprender com esse personagem de nome estranho, né? Rei Asa. Então, o resumo é assim. Num primeiro momento, o rei Asa, ele teve uma atitude, né, de obediência. E a consequência, enquanto ele tinha uma atitude de obediência, era paz. Deus deu paz durante 10 anos no reinado deste rei. Ele fez o que era bom e direito e assim agradou a Deus. Ele aboliu os ídolos, cultos e altares a deuses estranhos. Ordenou que todo o povo adorasse somente a Deus, o Senhor. No segundo momento, a atitude de Asa foi preparação. E a consequência foi fortalecimento. Ele construiu muralhas, ele construiu fortalezas, reconheceu que o Senhor era o responsável por todo o seu sucesso administrativo. E indo um pouquinho mais para frente, num terceiro momento, a atitude do rei Asa foi confiança. E quando ele tinha confiança em Deus, a consequência foi vitória.
Ele foi à guerra com 580 mil soldados de Judá e também da tribo de Benjamim, contra 1 milhão de soldados, 300 carros de guerra do poderoso rei da Etiópia. Ele tinha só 580 mil para enfrentar um exército com 1 milhão de soldados e ainda 300 carros de guerra. Era muita coisa para a época. Nessa situação, ele confiou em Deus, foi vitorioso. E ainda pôde levar os despojos lá do rei da Etiópia. E avançando um pouquinho mais, nessa caminhada do rei Asa, ele buscou por orientação. E quando ele buscou por orientação de Deus, a consequência na sua vida foi coragem. E veio um outro profeta, chamado Azarias, e deu orientação para todo o povo. Ele reuniu todo o povo, e o profeta fez profecias maravilhosas sobre o reinado de Asa, e disse em 2 Crônicas 15:7, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Esse versículo é muito nosso conhecido, né? Porque nós gostamos muito de passar esse versículo, especialmente quando nós queremos animar os nossos pastores, líderes da igreja. Nós gostamos muito de usar a 2 Crônica 15:7, que fala, mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Muito lindo esse versículo, só que a gente esquece que ele começa com uma ordem, né? Para que a minha obra tenha recompensa, eu tenho que ser forte. Lembra que no início eu falei que a palavra poderia ser de perfeitos, né? No seu comportamento. E Asa ficou muito animado. E quem não ficaria diante de uma profecia dessa, né? Ele e todo o povo ficou com muita coragem. E o que ele fez diante de tudo isso? Ele renovou o altar do sacrifício ao Senhor. Ele ofereceu o sacrifício a Deus. E daí ele avançou para um momento muito importante na vida dele, que é muito importante também para as nossas vidas, se nós estamos seguindo esses passos. Ele fez aliança com Deus. E quando a gente faz aliança com Deus, foi na vida do rei Asa, e é na nossa também, a gente tem intimidade com Deus. Asa e todo o povo fizeram uma aliança com Deus. O povo se alegrou com o concerto, pois tinha feito de todo o coração. E avançando um pouquinho mais, diante dessa aliança que ele fez com Deus, agora a atitude era fidelidade. Porque não tem como existir aliança se não houver fidelidade. E ele recebeu a proteção de Deus. Ele estava assim tão íntimo com Deus, era tão fiel a Deus, que ele chegou ao ponto de destituir a própria mãe do cargo de rainha-mãe, porque ela era idólatra, né? E ele colocou no templo os objetos que seu pai, que tinha sido o rei anterior, havia separado. E quando ele estava nesse auge do seu reinado, ele começou a ter provações. E a consequência das provações é que gera expectativa, não é verdade? Foi assim na vida de Asa e é também nas nossas vidas. E por que ele ficou nessa expectativa? Isso porque Baasa, o rei de Israel, o reino do... Lembra, o reino tinha sido dividido? O reino do norte, ele invadiu Judá. E Baasa cercou as muralhas de Judá. Baasa cercou também o caminho que ligava Judá a Jerusalém. E em Jerusalém ficava o templo. Jerusalém era a cidade de adoração ao Senhor. E a partir desse momento, a atitude do rei Asa foi profanação, indiferença. A consequência foi indiferença a respeito de Deus. O rei Asa, ele retira os objetos sagrados do templo do Senhor, de ouro, objetos de ouro, de prata, além dos tesouros da própria casa do rei, para presentear o rei da Síria, Ben-Hadad, com a finalidade de firmar com uma aliança com aquele povo. Asa fez aliança com Ben-Hadad, o rei da Síria, um rei pagão. Ele que já tinha experimentado tudo isso de Deus na vida dele, agora diante da provação, ele faz uma aliança com um rei pagão.
Um rei que não conhecia o Deus verdadeiro. E é lógico que o que veio para ele, a atitude, foi a repreensão do profeta, dessa vez o profeta Anani, que é o texto que nós lemos, que chega nesse momento. Eu retrocedi um pouquinho para vocês entenderem o que estava acontecendo. E quando Asa recebe a repreensão do profeta Anani, a atitude dele foi indignação. Ele ficou indignado, imagina. Vem esse profetinho aí, né, para vir me repreender. E o profeta Anani profetiza contra a casa e diz que pelo fato de você não ter confiado em Deus, o restante do seu reinado, haverá guerra por todo o restante do seu reinado. Ele se irritou tremendamente com o profeta Anani, mandou para o tronco, é literalmente o tronco. Ele deixou o profeta lá amarrado com correntes e ainda ele perseguiu algum do seu próprio povo. As pessoas que foram simpáticos, as pessoas que concordaram com o profeta, que realmente ele estava errado, ele perseguiu. E no 10º momento da sua vida, a atitude do rei Asa foi dúvida, incredulidade e a consequência é morte. Asa adoeceu, uma doença muito grave dos pés, e ainda assim, ele preferiu confiar somente nos médicos. Ele não confiou e não buscou a Deus. Asa morreu. Só abrindo um parêntese, não é errado confiar nos médicos. Nós confiamos nos médicos, crendo que Deus vai usar os médicos para nos atender, para nos ajudar com uma direção certa naquela enfermidade pela qual nós estamos passando. Bom, este rei, eu falei no início para vocês, né, que ele começou muito bem. Ele começa dizendo que ele fez tudo certo diante de Deus. Então, ele começou bem e terminou mal. Asa começou muito bem o seu reinado porque ele tinha colocado em primeiro lugar, em primeiro plano, a Deus. Ele teve experiências maravilhosas. Ele experimentou o impossível. Ele viu o impossível acontecer diante dos seus olhos. Lembra da batalha? Com 580 mil contra 1 milhão? Porque ele confiou, ali Deus lhe deu a vitória. E esse rei da Etiópia era muito poderoso. Asa, ele havia conseguido unir todo o povo em um só propósito, de adorar somente ao Senhor. Porém, com o passar do tempo, ele foi perdendo o primeiro amor. E o problema de perder o primeiro amor é que com o passar do tempo, você vai perdendo o temor. E acontece conosco também, se você perde o seu primeiro amor. Com o passar do tempo, você vai perdendo o temor. E foi o que aconteceu. Ele perdeu de tal maneira o temor a Deus que ele profanou o templo do Senhor. Ele retirou os bens da casa de Deus para enviá-los como presente, para enviá-los como propina, é a palavra certa, para Ben-Hadad, para firmar uma aliança com Ben-Hadad. Em vez de confiar em Deus, ele fez aliança com um povo estranho. Não aceitou a correção de Deus e condenou o profeta de Deus. Adoeceu e ainda assim preferiu confiar no homem, recusando o auxílio de Deus. Meus amados, a verdade destes fatos me leva a crer que a visão soberana e abrangente de Deus contempla-nos para retribuir a cada um de nós de acordo com o nosso procedimento. Vou repetir. A visão soberana e abrangente de Deus contempla-nos para retribuir a cada um de nós de acordo com o nosso procedimento. O texto, para mim, não deixa dúvidas. Os olhos do Senhor vê tudo. Passa de um lado para o outro em toda a terra, em toda a criatura, em todo o coração. Ele governa em infinita sabedoria as criaturas, as circunstâncias e especialmente as suas ações, inclusive no mais íntimo do coração. Tudo e todos estão continuamente sob o seu olhar. Ele exerce uma providência vigilante sobre aqueles que sinceramente se comprometem com ele e dependem dele. Olha que negócio maravilhoso. Deus exerce uma vigilância
sobre todo aquele que se compromete com Ele. Deus mostra-se forte, Deus mostra-se perfeito com aqueles que se mostram íntegros, não só no comportamento, aparência. Ele mostra-se íntegro para aqueles que são sinceros no relacionamento, atitude, né? Já falamos algum tempo atrás sobre esse negócio de vida de aparência, vida cristã de aparência. Então, isso aí gera, assim, uma intimidade, pois é isso que Deus busca, pessoas que tenham intimidade no seu relacionamento. Quem me conhece sabe que eu gosto muito, existem alguns textos, alguns versículos que regem as nossas vidas. Para mim, um que rege a minha vida é Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais, esses que os temem, Ele dará a conhecer a sua aliança. É isso que Deus procura. Intimidade de Deus é para os que o temem. Dentro desse contexto, e dentre das inúmeras, porque são inúmeros aspectos, são inúmeras atitudes, são inúmeros elementos que evidenciam um coração apegado a Deus. Eu vou destacar apenas 3, porque é claro que o tempo aqui não nos permite, né, fazer algo mais exaustivo. Quais seriam as características que evidenciam um coração apegado a Deus? Eu quero destacar 3. Um coração totalmente de Deus é um coração que confia em Deus em qualquer circunstância. Um coração totalmente de Deus é um coração que confia em Deus em qualquer circunstância. É um coração que confia no poder e no amor de Deus. Confia na graça e na misericórdia de Deus. Confia na salvação e na solução que Deus pode trazer para a sua vida. Quanto que temos para aprender? Que Deus não é somente aquele Deus todo-poderoso, o Deus criador, o Deus sustentador do universo. Ele é o Deus Salvador, Ele é o nosso Deus Salvador, que vem ao nosso encontro. Deus sempre vem ao encontro daquele que nele confia e o busca em todas as circunstâncias, e não apenas em momentos de situações difíceis. Deus, Ele não se agrada que sejamos apenas usuários de Deus. Porque tem pessoas que são apenas usuárias de Deus. Eu estou precisando de um emprego. Então eu corro para Deus, como se Deus fosse uma agência de emprego. Aí eu arrumo um emprego, e se der tudo certo lá, e eu ficar por muito tempo lá, nunca mais eu volto para Deus, né? Eu estou doente, tem um parente que está doente, daí eu corro para Deus como se Deus fosse o SUS, né? A agência do SUS, ou o plano de saúde, não sei. E daí corre tudo bem. E assim vai por diante, né? Deus, eu preciso de segurança, eu corro para Deus como se Deus fosse a empresa de monitoramento, aquela que você contrata e paga mensalmente para Ele te dar segurança. Eu estou querendo me casar, daí eu vou para Deus como se Deus fosse agência de casamento. E se as coisas dão certo, né, Márcia? Aí nunca mais que eu volto lá para falar com Deus. Deus não está interessado nisso, né? Então, resolvido o meu problema, não procuro mais a Deus, a não ser que, porventura, novamente, eu venha reincidir naquela necessidade, tá? Como temos que aprender, como temos que crescer, meus amados. Você quer ser uma pessoa cujo coração é completamente de Deus? Então, a primeira característica é essa. Algo a ser desenvolvido. Confie em Deus. Confie em seu Filho Jesus Cristo como teu Salvador. É o primeiro passo. Pois Ele é o único que tem poder e amor suficiente para salvá-lo dos seus pecados, para salvá-lo dos seus vícios. E, meus amados, vício não é só droga, não é só álcool. Existem centenas, milhares, né, de vícios que não incomodam as pessoas, mas que são vícios. Então, Deus é o único. Confie nele para livrá-lo disso também. Confie em Deus para livrar do seu mau comportamento, do seu mau caráter, dos seus momentos de crise, das suas situações difíceis, seja nas relações familiares, seja no seu trabalho, seja onde quer que você venha precisar, confie em Deus. Então, eu falei que existem inúmeras características, né? E não poderia colocá-las todas aqui.
Mas confiar por si somente não é suficiente. Pois um coração totalmente de Deus, além de buscá-lo, de confiar, é um coração que vai buscar a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Salmo 105:4 fala: busque a Deus e o seu poder, buscai-o sempre a sua face. Busque a Deus e o seu poder, buscai sempre a sua face. Busque o Senhor, busque para ser um instrumento da graça de Deus. Busque-o em oração pelos enfermos, doenças físicas. Busque-o em oração pelos enfermos com a doença da alma. Busque-o para ter poder a fim de ministrar a sua palavra. Busque para orar, busque para louvar, busque para adorar. Busque a Deus, confie e busque. Porque a pessoa diz assim, eu confio, mas eu não acredito. Quer dizer, quando chega na hora da verdade que você precisa buscar, você não faz. Busque para ter uma vida de testemunho porta fora da igreja. Isso é muito importante. De nada valem êxtases, mãos levantadas na presença de Deus, se não há uma vida de serviço ao próximo. Eu estou falando depois que sairmos daqui. Porta fora da igreja, na semana, nas suas 24 horas, nos seus 7 dias. Aqueles terríveis, né, Adriana, que a gente enfrenta. Então, busque Deus nesse momento. Uma fé verticalista, que não desce do monte para servir ao necessitado do pão da vida, essa fé é estranha ao Evangelho de Jesus Cristo. Uma fé verticalista, que não desce lá do seu monte de adoração, de êxtase, para servir aos necessitados do pão da vida, essa fé é estranha a Jesus Cristo. Não há relacionamento com Deus se não há comunhão com os irmãos aqui na terra. Toda experiência com Deus, ela deve ser externizada e eternizada no serviço à humanidade. Isso sim, glorifica e engrandece a Deus e demonstra um coração totalmente dele. Toda fé em Deus deve ser externizada e também eternizada através do serviço que você presta à humanidade. Sentimos o agir de Deus, nós sentimos o agir de Deus por meio do mover do seu Espírito Santo em nós. O nosso próximo, ele vai sentir a manifestação de Deus através do nosso mover. Através do nosso mover pelo Espírito em direção a essas pessoas. Não sei se ficou claro o que eu quis colocar para vocês. Nós sentimos através do Espírito Santo. E o nosso próximo vai sentir através do nosso mover. Eles vão ver nas nossas vidas e vão querer também, vão se sentir motivados a quererem também. O mundo busca uma razão para viver. O cristão que tem um coração que é totalmente de Deus, encontra em Cristo uma razão para morrer. Morrer para si mesmo, morrer para o egoísmo, morrer para a autopromoção, e assim vai. Essa lista é muito extensa. Eu sei quais são, eu sei o que deve morrer em mim. E certamente você sabe. Então você complementa essa lista. Tá? Muitas outras características ou evidências eu poderia citar. Humildade, lealdade, fidelidade, que é bem diferente uma da outra, né? Muitas outras. Mas eu não posso deixar de citar que um coração totalmente de Deus é um coração que confia, que busca e é um coração que é perseverante. No início, eu mencionei que o rei Asa era o exemplo de pessoa que começa bem, ele começou bem e terminou mal. Pois embora tenha feito tudo bem feito, ele fez no comportamento, nas ações e não no relacionamento, nas atitudes. Sabe aquele exemplo da criança teimosa, né? Que o pai senta fulano, não senta. Senta fulano, não senta. Eu sento.
mas por dentro eu estou de pé. Entendeu? Assim, então, ação é uma coisa, atitude é outra. Não é verdade? Na verdade, ele obedeceu, mas não obedeceu. Ele obedeceu porque, assim, eu sento, mas por dentro eu estou de pé, né? Então, é isso. Deus está interessado na nossa atitude, não somente nas ações que nós fazemos. Porque as ações, às vezes, nós fazemos para aparecer, né? Para mostrar, para alguém ver. Só que a gente esquece que os olhos do Senhor passam por toda a terra e está vendo se o teu coração está de fato com a motivação correta. Esse rei Asa, ele não demonstrou confiança ou uma busca verdadeira, íntegra a Deus. Porque ele fez aliança com um rei pagão, evidenciando infidelidade, deslealdade ao Deus verdadeiro. Seu testemunho foi péssimo, né? Enquanto que nós falamos que as nossas atitudes valem mais do que, né, aquele muito falar, né? Foi péssimo e, acima de tudo, ele não foi perseverante. Almir, dá para colocar aí marcha? Eu vi esse banner, eu não sei como chama, e eu achei tão interessante. Fala assim: um leão falha de 7 a 10 vezes antes de conseguir capturar uma presa. Ou seja, 85% da sua vida é um fracasso. Você sabe o que faz dele um rei dos animais? A perseverança. Né? 85% do tempo do leão, a vida é um fracasso. E ainda assim ele é o rei dos animais, né? E eu conheço uma outra história. Eu quero contar uma outra história para vocês. Eu quero contar a história de um outro homem, nosso contemporâneo. Um homem cristão, envolvido ministerialmente. Este homem, ele tinha uma convicção de um chamado para exercer uma obra no reino de Deus. E ali, como o rei Asa, ele tinha conflitos. Ele não sabia qual era esse trabalho que ele deveria exercer no reino de Deus. Ele não sabia qual seria o tempo. E ainda, a sua esposa, ela não compartilhava desta visão com ele. A este homem restou confiar, buscar em oração e ser perseverante. E por cerca de 6 a 7 anos, esse homem buscou, confiou e orou, foi perseverante. Uma certa noite, ela, a esposa desse homem, ela acordou e o acordou. E disse-lhe: Deus falou comigo, eu tenho que ir. Eu quero ir com você. Eu quero realizar esta obra para a qual Deus o chamou. Ele, ao ouvir essas palavras, foi tomado por um sentimento de liberdade. E em seu coração ele sentia: estamos disponíveis. Sabe, quando temos um sonho, nós queremos compartilhar. Queremos contar para alguém. E também movidos pelo desejo de fazer as coisas da maneira certa, este homem e sua esposa foram procurar a liderança da igreja local, a qual eles congregavam e faziam parte, para passar esse sonho que eles tinham, que Deus tinha falado com eles. Esse desejo. Eles já estavam nessa igreja há alguns anos. E a liderança, o que fez ao ouvir? Um entendeu e o outro não gostou. Mas, como nós estamos vendo, de acordo com 2 Crônica 16:9, que um coração que é totalmente de Deus é perseverante. Olha o caso do leão. E por essa razão, este casal prosseguiu. E veio de Deus um direcionamento mais claro para um projeto na área de recuperação de vidas. Havia na igreja alguém que tinha, no papel, um projeto nesta área. Oh, que maravilha, que bom. Pegaram o projeto, oraram e levaram para a igreja, para a liderança.
e a igreja e a liderança não vamos apoiar nenhum projeto social. Conflito. A liderança não apoiava. E agora, desistir? Olha o exemplo do leão. Não, perseveraram. E a igreja? Abençoamos, nós abençoamos, mas não nos envolva. Legal, né? Nós abençoamos, mas não nos envolva, não conta com a gente, né? Então, eles começaram a desenvolver um projeto que era um trabalho com coletores de material reciclável. E em meio a infinitas, infindáveis dificuldades, este homem recebeu da parte de Deus o discernimento e direcionamento para abrir uma comunidade terapêutica. Agora, este homem e sua esposa, munidos do aval de Deus e movidos pelo desejo de fazer certo, buscaram mais uma vez o conselho daquela igreja da qual fazia parte. E agora compareceram diante do conselho com 3 elementos, uma trindade. E diante da resposta desse conselho, ali eles entenderam que deveriam sair. E não lhes foi dado nem o direito de falar à igreja, porque estavam saindo. Porque as ordens tinham sido claras. Não mencione para ninguém. Não fale no culto. No culto foi lida uma carta, relatando os fatos ocorridos. Eu estava lá. Eu ouvi a leitura desta carta. E pessoas os procuraram e disseram, nós apoiamos. Vieram muitas pessoas. Alguns ajudaram, outros atrapalharam. E o casal perseverou. Alguém mandou uma ideia, uma frase que dizia algo a respeito de fazer diferença. E daí esse homem criou um slogan tão nosso conhecido. Não passe pela vida como mero espectador. Passe pela vida fazendo diferença. Ele percebeu então, nesse momento, quando ele vai recebendo mais orientação, mais discernimento, e através do Espírito Santo ele percebeu então que o que ele tinha era apenas uma ideia. Ele se deu conta que, na verdade, as pessoas se identificavam com ele, com o seu carisma. E que as pessoas eram atraídas para ele e não para o projeto. Amados, todos nós sabemos que por trás de toda grande realização deve existir um propósito e não apenas um desejo, não é verdade? Mentes pequenas têm desejos, mentes grandes têm causas. E este homem, ele tem uma mente superior. Mas era necessário muita perseverança. E ele discerniu, o reino de Deus é algo organizado. Então, esse homem e sua esposa, que agora já com uma pequena equipe, entenderam que eles precisavam criar plataformas para um projeto organizado. E agora está tudo ok, né? Eles tiveram essa ideia maravilhosa, vamos criar essas plataformas. Não. Tinham que perseverar, não está tudo ok. E ele entendeu que ele precisava confiar mais, que ele precisava buscar mais. Ele entendeu que ele precisava perseverar mais. E esse texto aqui é literal. Ele falou assim para mim. É assim. Houve um período de jejum, onde eu fiz uma consagração de 1 mês. 1 mês de jejum. Perseverança. E uma das tardes, eu estava no Parque Iguaçu, orando, sentada em um dos trapiches, e aí veio um peixe, boiando de lado, veio bem em minha direção. Como o trapiche era bem próximo da água, eu toquei no peixe, e quando eu toquei, ele pulou e entrou na água, mergulhou de volta e foi embora. À noite eu tive um sonho. Nesta época, eu estava buscando uma direção de Deus
sobre o ministério de restauração de vida, sobre a questão do álcool e das drogas. Neste sonho, eu compreendi que Deus me daria esse ministério. As pessoas viriam mortas como aquele peixe, e nós iríamos tocá-las, e elas seriam curadas, restauradas. Foi então a confirmação que eu tive sobre esta obra. Este homem... Bem, agora está tudo ok, né? Depois desse exemplo do peixe, desse sonho, aí está ok, é só tocar a obra. Só que não. Perseverança. A casa onde esse casal morava com os 2 filhos era bem antiga. Estava precisando assim de uma reforma total. Tinha caído o portão, tinha que construir muro, tinha que construir tudo. Não havia recursos, é claro. O local onde eles recebiam os acolhidos, daquele projeto que trabalhavam lá, precisava ser devolvido. Porque a pessoa que tinha cedido aquele barracão tinha cedido por 1 ano. E estava vencendo esse 1 ano. E eles precisavam ainda encontrar um local para a igreja. Eles tinham que alugar um local para a igreja. Pois até o momento a igreja se reunia em uma edícula, nos fundos da casa de um casal da igreja. Agora, vejam o agir de Deus. O cunhado desse homem diz: eu tenho uma ótima casa, vamos fazer uma permuta. E assim, eles trocaram a casa antiga de madeira, que precisava de reforma, por uma casa muito boa de alvenaria. Assim, esse é o agir de Deus. Toma minha casa nova, boa, e me dá aqui a tua velha. Tá? Tudo documentado, tudo nos conformes, tudo como deve ser. É assim que Deus age. É assim que Deus age nas nossas vidas. Quase indecente essa proposta, né? A casa de madeira precisava de reforma. O cunhado reformou a casa. Porque a ideia dele acho que era colocar essa casa à venda. E aquele local onde eles estavam recebendo os acolhidos precisava ser devolvido, lembra? Estava vencendo, tinha vencido 1 ano, eles tinham que devolver. E esse homem, do qual eu estou falando para vocês, ele sempre fala, todos nós aqui já ouvimos, Deus tem suas maneiras, não fala? E os seus meios de agir. Ele sempre fala, eu estou ouvindo, olha, se eu fechar o olho ele está me falando. Deus tem seus meios e as suas maneiras de agir. Mas nós precisamos dar passos. Não é isso que ele fala? Deus tem a sua maneira e seus meios de agir, mas nós precisamos dar passos. E ele teve uma ideia. Ligou para o cunhado que mora em um outro país e pediu a casa, aquela que era velha, mas que agora está reformada. Ele pediu a casa e ali colocaram a instituição. E alugaram um local para a igreja. Esse é o agir de Deus. E veio o primeiro interno, veio o segundo interno, veio o terceiro interno. Vieram Márcios, Fábio, Julianos e tantos outros, Jeffersons. Eu não lembro agora. Vieram. E lá se vão quase 20 anos. E ele me disse, com lágrima nos olhos, os primeiros 10 anos foram muito difíceis. Eu acredito até que foram mais que 85% de fracasso. Os primeiros 10 anos foram muito difíceis. Adquiri depressão do estresse, vontade de morrer, vontade de desistir. Mas Deus, que faz as coisas sempre de maneira correta, esse Deus que a sua visão abrangente passa por toda a terra para se mostrar forte, para se mostrar perfeito, havia colocado ao lado deste homem uma mulher empoderada. Empoderada? Não. Uma mulher que confiava, uma mulher que buscava, uma mulher perseverante. Aquela que numa noite acordou e falou, eu estou pronta para ir com você. Eu quero fazer essa obra com você.
eu quero servir a Deus, eu estou disponível para a obra de Deus. E nos momentos, meus amados, nos momentos que ele estava fraco, doente, abatido, entristecido, ela estava ao seu lado, animando, fortalecendo, assumindo este trabalho que tem feito diferença no reino de Deus. Uma igreja, uma clínica que restaura vidas. Uma clínica onde pessoas vêm mortas, como ele viu naquele peixe, mortas espiritualmente, sem dignidade, mas que são tocadas por causa da perseverança, por causa da busca e da confiança de um casal. E agora abriu-se um leque. Vieram outros projetos. Conviver, prover, semear. Não apenas dependência agora. Existem outras necessidades. Prevenção para as drogas. Suicídio, depressão, bullying. E por aí vai. Olha o lema do semear. Torne uma criança em um agente de transformação. Gente, isso é tremendo. Coloca isso na mão de Deus. Torne uma criança um agente de transformação. Um centro de triagem. O projeto já não podia atender todas as pessoas que vinham procurar. Então foi aberto um centro de triagem, para o qual Deus enviou a pessoa certa, talhada, moldada, para exercer aquele papel, exercer com excelência no reino de Deus. Mais de 25 comunidades, cerca de 1.000 internamentos por ano. Um centro de triagem que dessa pessoa que Deus mandou, já recebeu reconhecimento pela relevância do trabalho que faz. Mas ainda assim é necessário perseverança para manter a visão. Perseverança para manter a convicção. Ficar firme na convicção. Há mais ou menos 6 anos, aquela antiga igreja, no papel dos pastores que estavam lá no momento, chamou aquele casal para um pedido de perdão pelo que eles haviam feito. Este homem, ele pagou um preço, marcas profundas nas suas emoções, no próprio físico. Mas há um legado. Há algo para ser deixado. E ele me disse, agora estamos pensando na sucessão. Será que o primeiro interno assumirá a direção da clínica? Ele está pronto. Porque esse primeiro interno, ele viveu a realidade dos fatos. Ele andou tão próximo desse homem, esse homem que sabia, que conhecia, que tinha noção da sua vida, da sua dificuldade, das suas caídas e recaídas, mas sabia o que Deus tinha planejado e projetado para ele. Esse homem, ele sabe que para cada acolhido que chega lá, ele olha para esse acolhido, vendo, sabendo, Deus tem algo planejado e projetado para a sua vida, apesar das dificuldades, de saídas, caídas e recaídas, porque é assim, perseverança. Mesmo sabendo que era difícil, ele sempre apresentou uma esperança para esse primeiro interno. Eu creio que o primeiro interno está pronto para dizer aos que vierem, você consegue, porque eu consegui. Eu acho que ele pode dizer para os que chegam, olha, onde as pessoas veem tempestade, eu vejo Jesus andando sobre as águas. Eu vejo Jesus sobre as águas. E a igreja? Ele falou que está pensando em sucessão. E ele me disse, ele tinha lágrimas nos olhos. Meu filho quer. Meu filho e a minha nora
estão se preparando. É porque há um legado a ser deixado. Sabe por quê, meus amados? Porque o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. A minha filha, ele disse, já está engajada. E ele me disse, ideias acabam. Mas uma organização, uma clínica de recuperação de vidas, junto a um organismo, uma igreja, isto permanece. Meus amados, era isso que eu queria deixar para vocês. E eu pergunto, será que nós entendemos agora, segundo Crônicas 16:9, que os olhos do Senhor, que essa visão abrangente do Senhor, ela passa por toda a terra para se mostrar forte, para se mostrar perfeito com aqueles cujo coração é totalmente seu. Como está o seu coração? O seu coração é totalmente de Deus? O seu coração confia? Busca? O seu coração é perseverante? Resumindo, para finalizar, eu quero só dizer, o nosso procedimento faz diferença.